Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Villahermosa e todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nessa ocasião nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do tema que corresponde ao próximo domingo na escola bíblica correspondente ao próximo domingo. Para hoje somente teremos uns momentos de introdução desse tema, as duas oliveiras na dispensação do reino, para o qual vamos ler em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 em diante, onde diz: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de cilício, de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhe quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. E então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram.
Naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram atemorizados. E os demais ficaram atemorizados. E deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. O terceiro ai cedo virá. O terceiro ai cedo virá. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. As duas oliveiras na dispensação do reino. Podem sentar, queiram ter a bondade. E essa passagem de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, que contém o ministério das duas oliveiras, está em acordo com Zacarias capítulo 4, que fala das duas oliveiras, dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Estes são os ministérios que para o último dia, depois de transcorridas as 7 etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, estes são os ministérios de Moisés e Elias que estarão se repetindo no último dia. Na etapa de era de pedra angular se cumprirá toda essa profecia e impactará o povo hebreu. Pelo que foi mostrado, se vê que serão ministérios adotados que terão poder sobre a natureza, o qual foi mostrado também o ministério de Moisés e no ministério do profeta Elias. Portanto, assim como houve um Elias milhares de anos atrás, Elias tisbita, no qual Deus operou por meio do Espírito aquele ministério, e houve um Moisés, no qual Deus operou por meio do Espírito aquele ministério. Para o último dia, podemos ver, através da história, que depois do profeta Elias, houve um Eliseu, no qual houve uma dupla porção do Espírito que estava no profeta Elias. Foi o sucessor de Elias. Portanto, foi o segundo Elias. Depois veio outro tempo, onde apareceu outro profeta, com o espírito e virtude de Elias, chamado João Batista. Terceira ocasião em que o ministério de Elias é manifestado na terra pelo Espírito Santo através de um homem. Podemos ver que isto veio para o povo hebreu. Mas depois, sob o novo pacto, o ministério de Elias voltou a aparecer e apareceu no meio do cristianismo, operado pelo Espírito Santo no reverendo William Branham, um profeta como o profeta Elias. Não tinha que se chamar Elias, porque é o ministério o qual é identificado como o ministério de Elias, operado
pelo único que tem ministérios, que é o Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo no meio do seu povo. E está prometido que voltará ao ministério de Elias a se manifestar pela quinta ocasião. Será o Espírito Santo operando esse ministério novamente. Também temos a promessa da vinda de um profeta como Moisés. Assim como houve um Moisés para a liberação do povo hebreu da escravidão no Egito, para levá-los à terra prometida, depois houve um segundo Moisés, chamado Jesus Cristo, o qual realizou um êxodo espiritual, libertando o povo escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, libertando do reino das trevas e levando-os à terra prometida do reino de Deus, levando-os à terra prometida do batismo do Espírito Santo. Um êxodo espiritual, ao qual estiveram entrando milhões de seres humanos durante a dispensação da graça. Mas temos a promessa de que haverá um Moisés neste tempo final. As duas oliveiras são os ministérios de Moisés e de Elias. Para o último dia são os ministérios do quinto Elias e do terceiro Moisés, já que o segundo Moisés veio a ser Jesus Cristo. O terceiro Moisés será uma das duas oliveiras, e o quinto Elias será um das duas oliveiras. Não convém abrir esse mistério por completo, para que não haja imitações, portanto, não vamos dar detalhes muito claros para evitar imitações. Estes ministérios das duas oliveiras estão representados nas duas oliveiras que Salomão colocou no lugar santíssimo em forma de dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. O ouro representa a divindade, a presença de Deus. E a madeira de oliveira representa a humanidade. E essas duas oliveiras, dois querubins de madeira de oliveira, os colocou no lugar santíssimo. Portanto, assim como houve dois querubins de ouro sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, lá no tempo de Moisés, o qual Deus o ordenou que fosse feito assim, e depois no templo que Salomão construiu, permanecia sobre o propiciatório de ouro os dois querubins de ouro, e em acréscimo os dois querubins de madeira de oliveira gigantes que cobriam sobre a arca do pacto, sendo que o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu são tipo e figura do templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No lugar santíssimo desse templo espiritual estarão
colocados as 2 oliveiras, os 2 ungidos, os ministérios de Moisés por terceira ocasião e de Elias pela 5ª ocasião. Sob o ministério deles é que a plenitude de Deus será manifestada no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. E eles são os ministérios que terão poder e autoridade sobre toda a natureza. São os ministérios que, com grande voz de trombeta, chamarão e juntarão os escolhidos do povo hebreu, que são 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Hemos visto que estarán en el templo espiritual de Cristo. Vimos que estarão no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo desse templo. Vimos como o ministério de Elias, pela 5ª ocasião, por quarta ocasião, corrijo, esteve na 7ª etapa da igreja, e daí sobe a etapa de era de pedra angular. É que o Espírito Santo é quem tem ministérios e os opera, opera o ministério de Elias e opera o ministério de Moisés, porque Cristo é o anjo do pacto em Espírito Santo no meio da sua igreja. Portanto, ao subir a era de pedra angular, terá aí os ministérios de Moisés pela 3ª ocasião e de Elias pela 5ª ocasião. E sob esses ministérios será que o Evangelho, as boas novas, boas notícias, regressarão, voltarão a Israel e serão chamados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Tão simples assim. Portanto, o que foi mostrado no monte da transfiguração, do qual, em São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28, Cristo falou aos seus discípulos quando disse: alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem vindo com poder e glória em seu reino. E depois os levou ao monte da transfiguração, se transfigurou diante deles e apareceram a cada lado do Senhor Moisés e Elias, falando com ele da sua partida a Jerusalém. O que foi visto no monte da transfiguração é a ordem da vinda de Cristo com Moisés e Elias, vindo no meio do povo que está sob o novo pacto, na etapa da era de pedra angular, que é a era para e de glorificação para os filhos e filhas de Deus. Portanto, estejamos preparados, porque assim como no monte da transfiguração foi vista a ordem da vinda de Cristo, será visto no monte de Sião
la iglesia del a Señor igreja do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, a la cual a qual el Hijo del Hombre, o Filho do Cristo, Homem, vendrá Cristo, virá con sus ángeles, com seus que son anjos, los que são os ministérios de los dos ungidos de dos los dois olivos, ungidos, das duas oliveiras, en donde onde manifestará su gloria, sua glória, donde manifestará onde manifestará todo su poder todo o seu poder y donde e glorificará onde glorificará a todos os creyentes, a todos os estarán crentes que vivos, estarão vivos, os quais receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E também serão ressuscitados os mortos em Cristo na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E depois também vão ser chamados e juntados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Eles passarão pela grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Mas os escolhidos do corpo místico de Cristo serão transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como Pedro, Tiago e João viram a Jesus glorificado, a Jesus com Moisés e Elias, também o verão os filhos e filhas de Deus do último dia que estarão no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, conscientes do que está prometido para este tempo final. Ou seja, que vamos estar vendo, entendamos ou não entendamos, vamos estar vendo o Senhor vindo pela sua igreja com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, para estar na igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no povo hebreu. Tão simples assim. É na era de pedra angular que ocorrerá o entrelace e mudança da dispensação da graça à dispensação do reino. É na era de pedra angular onde se encerrará a dispensação da graça e se abrirá a dispensação do reino. É aí onde a porta será fechada, mas já estarão dentro as virgens prudentes com Cristo, o esposo, que está prometido que virá à sua igreja neste tempo final, na manifestação, na maior manifestação que tenha acontecido no meio do cristianismo. A amostra nos deu Cristo em seu ministério terreno, também o ministério de São Pedro, e no ministério de São Paulo, e no ministério do reverendo William Branham. O que vimos em parte, manifestado no reverendo William Branham da parte de Deus, se tornou a amostra do que Deus fará no meio da sua igreja, na era de pedra angular, no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento de uma grande carpa catedral.
donde fue visto onde que el foi visto Espíritu que o Santo, el Espírito ángel del Santo, o anjo do pacto, pacto, la columna de a fuego coluna se de movió fogo se moveu hacia un lugar para um pequeño, lugar cuarto de pequeno, madera, quarto de madeira, y ahí se manifestó, e aí se llevando a manifestou cabo realizando grandes maravillas. grandes maravilhas. Portanto, estamos muy Portanto, cerca estamos muito perto dessa manifestação plena dessa de Deus. manifestação plena de Deus. E os judeus E estão os judeus muito estão muito perto cerca da promessa da venida da vinda das duas oliveiras para el pueblo hebreu. o povo hebreu. O O reverendo William Branham, na página 136 e 138 do livro de citações, diz que os grandes milagres, as maravilhas, serão para Moisés e Elias, para os ministérios de Moisés e Elias. É sob esse tempo que grandes maravilhas vão acontecer. Recordem que Moisés tinha controle até da natureza. Também o profeta Elias. E diferentes profetas tiveram uma manifestação grande através da qual, até através de Josué, foi detido o sol e a lua. Ou seja, isso é poder criativo sobre a criação. Isso é o que está prometido que acontecerá no último dia sob os ministérios de Moisés e Elias. Esses são as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. Esses eram os ministérios que queriam Tiago e João quando foram com sua mãe diante de Jesus para pedir que no reino do Senhor um fosse sentado à direita e o outro à esquerda. Porque esses são os ministérios que eles viram de Moisés e Elias no monte da transfiguração. Por isso, numa ocasião, depois eles, quando foram com Jesus e os demais apóstolos e queriam entrar na Samária, não permitiram às pessoas da Samária que Jesus e seus discípulos entrassem, e Tiago e João, que eram irmãos, que dizem ao Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, como fez Elias? Vem. Eles estavam buscando os ministérios de Moisés e Elias para aquele tempo. Eles queriam uma posição importante no reino de Deus. Mas Cristo disse: não é meu dar, mas àqueles para os quais está ordenado. Portanto, para alguém estão ordenados esses ministérios. Para o tempo final, alguém terá essa bênção e, consequentemente, a maior responsabilidade diante de Deus no programa divino. Por isso é que Apocalipse capítulo 11 terá cumprimento neste tempo final. Se lemos na passagem anterior de Apocalipse 10, onde o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto em sua mão, o livro da vida do Cordeiro, o livro,
título de propriedade dos céus e da terra, que contém os nomes de todos que viverão eternamente. Esse livro, que é o título de propriedade que Adão teve, mas perdeu o direito de tê-lo, e Deus o tomou e o teve em sua destra por milhares de anos, mas regressará à raça humana neste tempo final. Por isso, Cristo, quando termina sua obra de intercessão no céu, sai do trono de intercessão, vai diante do trono e toma o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abre no céu, e depois o traz à terra e o entrega a um homem, a João apóstolo, tipo e figura do mensageiro final, que estará na terra no meio do corpo místico de Cristo, ao qual Cristo, anjo forte que desce do céu, quando tiver tomado o título de propriedade, o trará à terra, o trará à sua igreja, entregando ao instrumento que ele tiver em sua igreja, para que o coma. E depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse 11 já está profetizando as coisas que virão sobre o planeta Terra, sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, aqui, Apocalipse 11, as 2 oliveiras, é quem come o livrinho aberto e depois tem que profetizar conforme o que está escrito nesse livrinho aberto que comeu. Por isso diz Apocalipse 10, importa que profetizes sobre muitos povos, nações e línguas e reis. E depois em Apocalipse 11 já, aí está profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Tão simples assim. Até onde foi aberto esse mistério das 2 oliveiras, está bem. No próximo domingo, depois de amanhã, continuaremos falando até onde Deus nos permita para entender o que necessitamos compreender neste tempo final. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho das 2 oliveiras na dispensação do reino. Que Deus os abençoe e os guarde e sempre os use grandemente em sua obra e sempre lhes abra as Escrituras e o entendimento para compreender o programa divino correspondente a este tempo final. Amanhã, com os ministros e os colaboradores. Quantos são colaboradores aqui no programa divino? Assim que vamos ter ministros e colaboradores amanhã na reunião de ministros. Vamos pedir ao reverendo Andrés Cruz Gallegos esteja conosco para que qualquer anúncio correspondente amanhã ao domingo o possa transmitir a vocês. E amanhã nos veremos na reunião de ministros, os que estarão ali, e depois no domingo, primeiro Deus pela manhã, voltaremos a nos ver para a escola bíblica e o tema de escola bíblica, as 2 oliveiras na dispensação do reino. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando
uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Buenas noches. Boa noite.